Fala galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal Momento Esportivo. E hoje eu tô aqui com um podcast de Olho no Mundo da Bola. Hoje eu estou recebendo aqui o Gustavo MVP, que vai estar comentando junto comigo o que aconteceu nessa rodada na quarta-feira. E vamos lá, começando primeiramente, fala aí. Fala aí, rapaziada. Sou eu mesmo que apresento o podcast Rota Baixeira. Eu também estarei aqui no nosso podcast semanal de Olho no Mundo da Bola e também em todos os nossos vídeos aí, podcasts que formos divulgando sobre outros esportes. E hoje falaremos um pouco sobre, como o nosso amigo Rodrigo já disse, sobre a semifinal da Copa do Brasil, um pouco também sobre a seleção brasileira, que joga aí, faz amistosos nesse final de semana, e também dissecando também um pouco da rodada do Brasileirão. É isso aí, rapaziada. Solta a vinheta aí, Digão. Rapaziada, nessa quarta-feira rolou aí as semifinais da Copa do Brasil, rapaziada, e temos uma final aí que era esperada já por alguns, mas pelos resultados do primeiro jogo, esperava-se que tivéssemos um Grenal aí na final. Só que o Atlético Isso aí é fato. Desculpa te interromper, mas é fato, se esperava-se. A própria imprensa já botava o Grêmio na final praticamente. Aí todo mundo já botava porque o Grêmio ganhou de 2-0 e tal, não sei o que. Já botavam já na final, ia ser um Grenal e tal. Mas o Atlético mostrou o contrário, né, mentor? Sim, Digão. Mas com uma pressão impressionante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, isso que já é normal de praxe. E eles se aproveitam da vantagem de ter um gramado sintético na Arena da Baixada. Fizeram aquela pressão ali, até no primeiro tempo abriram 1-0, aí já chegaram ali com 3 minutos do segundo tempo, já fizeram o segundo gol com o Marco Ruben, levando a disputa para a disputa de pênaltis. E quem brilhou nessa disputa foi ele, goleiro Santos, que já tinha brilhado também na própria Copa do Brasil, na fase anterior contra o Flamengo, já tinha pegado pênalti. E é isso aí, ele brilhou pegando o último pênalti do PP. A disputa ali foi, os batedores estavam muito conscientes até chegar no PP ali, que perdeu a última cobrança. Um jogo muito bom, né? Grêmio e Atlético. Foi um jogo muito emocionante. Foi um jogo que praticamente a gente pode ver que a superioridade do Grêmio não foi vista, né, nesse jogo, né? O Atlético ali mostrou também porque ele não é apenas um time pequenininho ali de Curitiba ali que ganha uma coisa, que surpreende. Não, o Atlético está querendo se colocar entre os grandes do futebol brasileiro. Ou melhor, ele já está entre os grandes do futebol brasileiro. Se a gente for ver também. Exatamente. E também depois desse jogo aí também rolou o jogo do Internacional contra o Cruzeiro. O jogo que mostrou, né, que o Guerreiro não tá morto, praticamente. Exatamente, rapaziada. Vocês aí que achavam que o Guerreiro estava morto, o Guerreiro era só farra e depois da suspensão aí por doping ele não voltaria a jogar aquele futebol que ele tinha demonstrado já durante a sua carreira. Ele mostrou aí porque o investimento do time do Internacional em cima dele. Conseguiu aí fazer 2 gols. O jogo também foi um jogo bastante equilibrado. O Cruzeiro até teve um começo bom ali, mas também perdeu muitas chances de gol. E aí o Internacional não perdoou. Abriu o placar ali com o Guerreiro, fazendo 1-0. Aí viemos para o segundo tempo ali, com aquele jogo meio morno. Aí na virada para o segundo tempo, o Dedé se machucou. E isso dificultou um pouquinho a vida do Cruzeiro, que já não era tão fácil para o time do Rogério Ceni se classificar.
Aí o Inter, com o Cruzeiro partindo para cima, foi para cima, sem medo de avançar. Botou aí, Rogério Ceni encheu seu time de atacante e pressionou até o Inter por uma boa parte do segundo tempo, mas o Inter foi lá, deu mais uma estocada e fez o 2-0. Aí o jogo ficou naquele marasmo, né? Que ele toca daqui, toca dali, mas a classificação já estava definida. E no apagar das luzes, já teve tempo do Edenilson sair na cara do gol do Fábio e ainda por cima pegando um belo gol aí por cobertura. E é isso aí. Temos o que mais sobre esse jogo, Digão? Bom, a gente teve ali o jogo do Internacional contra o Cruzeiro. Deu meio que o esperado, né? Porque o Cruzeiro, ele no Campeonato Brasileiro tá ali em 16º. Muita gente diz que ele vai cair, muita gente diz que não, que é só a fase, que é só o momento, que é só um momento ruim do time do Cruzeiro. E a gente vê que o momento ruim se consolida com a derrota para o time do Internacional. Isso a gente pode ver. Exatamente, alguns torcedores até falam que não foi certa fazer essa troca agora, tirar o Mano Menezes para pôr outro técnico, até porque estava ali próximo Isso da. quebra o rende, isso quebra a sequência da equipe, né? É, exatamente. Chega um técnico novo com uma nova mentalidade. O time fica meio ali perdido, assim, meio com ideias novas. Não teve tempo, assim, para trabalhar o Rogério ainda, para botar o seu trabalho em prática. Então, e ele, sim, é um bom treinador, fez um excelente trabalho no time do Fortaleza, mas ficou pelo caminho aí na Copa do Brasil. Então, nesta sexta-feira vai rolar o jogo do Brasil contra a Colômbia, 9h30 da noite. O que você tem a dizer sobre esse jogo, Gustavo Mentor? O que você tem a dizer? É, rapaziada, essa seleção brasileira aí, né, do nosso querido técnico Tite aí, vem aí para esses 2 amistosos amanhã contra a Colômbia, jogo que acontece às 9h30 da noite lá em Miami, e na terça-feira que vem, na terça-feira que vem exatamente, jogo que vai acontecer excepcionalmente à meia-noite, horário de Brasília, vai pegar aí o Peru, do nosso querido Guerreiro, só que o técnico deu dispensa para ele jogar essa semifinal aí contra o time do Cruzeiro ontem. Então o Tite fez aí uma bela convocação, a pedido de muitos, renovando aí essa seleção brasileira, que vem desgastada aí de Que vem de de. uma eliminação. Ela vem sendo sempre os mesmos caras, as mesmas pessoas, os mesmos jogadores, e aí já tava monótono já pro telespectador assistir jogo da seleção brasileira. Não tô falando só do telespectador, mas do ouvinte de rádio e tal. Já tava meio monótono pro público assistir seleção brasileira, porque era sempre a mesma seleção. Exatamente. E agora ele Tite aí vem com novidades. Ele já tinha convocado o Vinícius Júnior na última convocação, só que o Vinícius Júnior se machucou e não pôde participar dos jogos. Também aí veio com novidades com o zagueiro Samir, jogador que do Flamengo e foi vendido faz um tempinho aí para a Udinese. Atua lá como titular na Udinese, fazendo um bom campeonato italiano temporada e começa já bem esse campeonato. Também veio aí com novidades com o Jorge, lateral esquerdo do Santos, vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro aí. E também esperado por muitos flamenguistas também que tem pedido aí, e ele, Bruno Henrique, ele mesmo, foi convocado aí para esses amistosos. E ele diz em entrevistas que pode jogar em qualquer posição ali que o Tite botar ele. E aí, Digão, temos a falar mais sobre Temos isso. a falar sobre isso, né? Sobre essa convocação. A gente viu muitos jogadores do Brasil, muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Isso estava faltando. Isso era uma reclamação dos jornalistas, era uma reclamação do público, era uma reclamação de todos, porque era uma seleção brasileira de gringos. Era o que acontecia, uma seleção brasileira de gringos. A gente sabe que o Exatamente. futebol da Europa está muito à frente com o futebol brasileiro, mas só tinha gringo praticamente, não tinha um, era um, dois. Hoje em dia aumentou um pouquinho esse número. A gente pôde ver de jogadores que a gente pelo menos viu eles aqui no futebol brasileiro. Não estou dizendo jogadores que atuem, mas que pelo menos a gente conhece, a gente sabe quem é. Pelo menos não é aqueles jogadores inventados da seleção brasileira. Que a gente só vê em Exatamente. época de Copa do Mundo e época de Copa América.
Isso mesmo. E também aí tivemos a não polêmica. Talvez dá para se dizer polêmica, mas eu acho que a vida dele já é uma polêmica pelas suas escolhas. A convocação de novo do nosso grande Neymar. Ele que não vem atuando aí pelo Paris Saint-Germain, um grande imbróglio aí para ver onde ele vai jogar por essa temporada, depois de grandes propostas aí do Barcelona, só que o presidente do PSG decretou que ele vai continuar no PSG, mesmo querendo ou não querendo. E ele foi convocado aí pelo Tite que apoiou bastante Neymar aí na sua entrevista coletiva, falando que ele é indispensável. E tendo em vista o ponto futebolístico, sim, o Neymar é indispensável. É ainda, assim, ao meu ver, dos grandes jogadores, dá para botar aí no top 5 do mundo, mas com suas polêmicas extracampo, deixa aí um pouco uma dúvida na cabeça da população brasileira aí que acompanha a nossa seleção. Muitos desaprovam a convocação dele, dizem que ele devia ficar um pouquinho sem ser convocado e tal, mas o Tite gosta muito do futebol do Neymar, apoia muito ele e convocou ele aí para esses amistosos. E você, Digão, o que acha do nosso grande menino Ney? Primeira coisa, o menino Ney já não é mais menino Ney há tempos. Isso aí a gente tem que. Eu acho que a imprensa é muito culpada desse negócio. Ah, menino Ney, menino Ney. A gente vai ficar. O cara com 30 e poucos anos, a gente vai ficar ainda, menino Ney. Pô, pelo amor de Deus. Eu acho o futebol dele bom. Ele é um bom jogador. Não é um desses melhores jogadores que eles pintam ali entre o Messi e o CR7. Ele é um bom jogador. Pro que a seleção brasileira precisa, ele é. Ele corresponde ali. Mas ele não é um. Pelo amor de Deus, a gente não dá pra comparar ele, por exemplo, com o Ronaldinho Gaúcho. Não dá. Não dá. Infelizmente, pra mim, essa é a minha opinião. É, gostando ou não. Então, ou seja, é isso. Pra mim, eu só tenho a Sim, dizer, sim, sim. mas ele tá na seleção. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver se ele vai ser um bom jogador mesmo, né? Sim, falta ele aquele, talvez, um título mundial que ele conquistou também grandes títulos pela seleção. Ele já conquistou, sim, por clubes. A Champions League, já ganhou uma Libertadores, já ganhou um Mundial, mas ele Não, não não tem podemos. nada de... Mentor, desculpa te interromper, te cortar, mas Não, não não, podemos não, ser segue, segue. injustos. Não podemos ser injustos. O Neymar, por outro lado, analisando também de forma crítica ele na seleção, ele ganhou dois títulos que talvez a gente ficou penando para conseguir. Que tinha a Olimpíada de 2016, que, porra, é um título que a gente não tinha. A gente não tinha. Era o título que faltava. Tivemos grandes jogadores e não tínhamos esse título. Mas também porque é um título até meio recente. Até. Não, a gente tem que olhar também. Exato. Mas também tem a questão do título, esse último aí. Também, tirando a Olimpíada, eu confundi. Desculpem aí, eu falei bobagem. Eu pensei que ele estava na conquista da Copa América, mas ele tinha sido cortado. É que a gente vê tanto o Neymar na seleção que a gente já acostuma com a imagem dele, mesmo ele não estando sendo convocado. Ele É, jogou, ele jogou, exatamente, que ele ele ganhou. jogou amistoso. Ele jogou Sim, amistoso. sim, ganhou, Ele o que o não, Neymar ganhou aí se também foi a lesionou, Copa lembra? das... Ele tem a O que o Copa das Neymar ganhou também Confederações. foi a Copa das Confederações, exatamente, que É, foi mas a aquela Copa que das Confederações antecedeu é tipo, sei lá, como diz um glorioso poeta do futebol, Copa das Confederações e merda é a mesma coisa. Mas enfim, né? Exato. Vocês já, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês já veem que eu vou ser polêmico. Eu tô aqui pra, mas não pra ser polêmico, até porque polêmico vai se ferrar, quem se define polêmico, mas pra pelo menos falar as coisas que você não. E é isso aí, rapaziada. Vai enfrentar aí a Colômbia nesse jogo aí amanhã, que vai acontecer às 21h30. Vem ele, o Tite vai manter aquela base aí que ele manteve da Copa América. E durante o segundo tempo, durante o jogo, ele deve testar aí um Vinícius Júnior, um Bruno Henrique, um Santos também, que não pintam como novidade na seleção. E na terça-feira que vem também teremos o jogo contra o Peru. O Peru que, para o próprio Peru, foi uma grande conquista chegar na final da Copa América. Isso a gente pode Mas analisar como a uma gente grande sabe conquista. Mas não é uma seleção assim que não, exatamente. não vai dar trabalho. Pra mim é bêbado.
Pra mim, a seleção do Peru, pra mim, Cara, é bater em é, bêbado. Pra mim. aí que tá aqui do não, mas vai ter ali alguns jogadores aí que jogaram a Copa América. E vai também o Ricardo Gareca aí já vem querendo renovar um pouco, né? Tem uma média de idade muito grande. Vai ter que é uma das maiores médias da última Copa América aí. Tá. E é isso aí também, rapaziada. Nesse final de semana vai rolar aí mais uma rodada do nosso grande campeonato brasileiro. É a rodada 18, se eu não estou enganado, é isso mesmo. E aí, A rodada os 18. nossos grandes clubes cariocas vão entrar em campo aí. Diga aí os jogos, Digão, desse final de semana. Bom, a gente vai ter Vasco e Bahia para abrir a rodada 11 da manhã. Exatamente, esse horário é horrível pra mim, na minha É horrível, opinião. eu também concordo, absoluta. Quem em pleno sábado vai querer acordar às 11 da manhã, pode ser fanático, pode ser o que for pelo seu time. Eu sei que você aí, torcedor, se é Pode apaixonado ser pelo o seu mais time, mas fanático torcedor do Vasco, mas ele não vai querer ir porque é 11 da manhã. Talvez sem, alguns sem ou sã vão e vão ficar, consciência, caramba, velho. sábado de manhã, 11 Pelo amor de horas. Deus, esse horário é horrível. E CBF, trazendo sempre grandes inovações aí pro futebol brasileiro. Por Ah, isso que o futebol tá essa draga. se eu falar tudo que penso aqui sobre a CBF, a gente sai do ar amanhã. A gente vai pra amanhã A gente vai e tomar strike do perde YouTube, cara. exatamente. Enfim, vamos lá agora, o próximo falar de Enfim, futebol sem polêmicas. vamos falar um pouco aí então sobre dissecar um pouco sobre esse jogo. O Vasco aí vai voltar a jogar no São Januário. É esperado que o Vasco consiga aí seu resultado. O Vasco que está ali um pouco só acima do rebaixamento. Vai vir aí sem desfalques para esse jogo. Ainda não deve ter o Cleiton aí, jogador que veio do Atlético Mineiro para compor ali o elenco do Vasco. Vanderlei Luxemburgo já falou que não vai vir muita gente, só vai vir o Cleiton e não vai vir mais ninguém. É esse elenco e é esse elenco que o Vasco vai até o final do campeonato. O time do Bahia é um bom time, mas jogando fora de casa deixa um pouco a desejar, mesmo tendo aí o seu grande artilheiro Gilberto, vem mostrando aí grande futebol durante esse campeonato brasileiro. Mas qual jogo aí teremos, Rodrigo? Teremos também o jogo do Avaí contra o Flamengo lá na ressacada. Fala aí, vai ser 5 da É, tarde. gente, isso aí é o confronto dos extremos, o primeiro da tabela contra o último. Esse jogo aí, você aí, que é torcedor Pergunta do que não Flamengo, quer calar. Será que vem zebra? rapaziada, mas é difícil acontecer essa zebra aí. Modéstia à Sei parte, o time do Flamengo. não, hein? Fluminense mandou avisar. Fluminense já vinha em uma fase ruim, mas não era esperado perder para Bahia. Não era Rapaz, esperado. o time aí do Flamengo vem voando aí, voando baixo, mas também vai ter aí grandes desfalques do seu time titular. A Não, Arrascaeta foi e o convocado Flamengo para a seleção. Pera aí, o Flamengo naturalmente ele já vinha com time misto, ou seja, já ia vir, mesmo com os desfalques que o mentor acabou falando antes aqui, eu acabei cortando, mas ele já ia vir com um time misto. Então, não sei. Sinceramente, não quero É, ser mãe de Ná, mas exatamente. Aí o Arrascaeta não vai jogar, vai compor aí a seleção uruguaia, foi convocado. O Bruno Henrique também foi para a nossa grande seleção brasileira. O Rodrigo Caio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga. Mas a gente sabe que o Flamengo tem um grande elenco, um dos maiores elencos do Brasil aí ao lado do Palmeiras. E o Flamengo joga numa garrincha, o Avaí vendeu o mando de campo para na lá, verdade para não joga na tentar arranjar um pouco ressacada, de é mesmo. Esqueci desse detalhe. exatamente. Esqueci. Oh, mas falha nossa, né? Erros acontecem. Enfim, agora falando sobre o próximo jogo aqui, aproveitando o corte, Fortaleza e Fluminense. Espero que seja lá em Fortaleza. Não sei, pode ter vendido o mando de campo para a China. Não sei. Não, não. O Fortaleza é aquele time que está aí em ascensão no Campeonato Brasileiro. O jogo vai acontecer no Castelão às 5 da tarde desse feriadão aí, dia 7 de setembro. O Fluminense aí vem numa draga, pessoal. Vocês sabem, o time do Fluminense luta aí para escapar desse rebaixamento que a cada rodada que se passa fica mais próximo. O time do Fortaleza é um grande time aí. Depois do belo trabalho que o Rogério Ceni fez ali no time, deixou ali
para o nosso grande, odiado por muitos, mas amado por outros, técnico Zé Ricardo. Deixou ali o Fortaleza para o Zé Ricardo. E é isso aí, rapaziada. O Fortaleza jogando em casa é muito forte. Eu poderia apostar em um 2-1 para o Fortaleza. O nosso grande centroavante, Wellington Paulista. A nossa seleção brasileira nunca será campeã do mundo se o Wellington Paulista não for convocado, rapaziada. Brincadeiras à parte, mas o Wellington Paulista aí vem fazendo um grande campeonato. O seu último jogo fora de casa contra o Santos, ele marcou 2 gols aí, arrancando um grande empate, 3-3 com até então líder do Campeonato Brasileiro. E o Fluminense aí vem com um time, o Nenê aí vai jogar, o Pedro foi embora lá para a Fiorentina, mas é aquele time que a gente já sabe de sempre. O Fluminense contratou aí esse técnico Oswaldo de Oliveira, que não é unanimidade entre até os próprios torcedores fluminenses, como os torcedores fluminenses não queriam, mas para fechar o ano eu vejo como uma boa escolha, até porque aí é só até o final do ano e ali talvez no começo do ano, se o Fluminense não se livrar desse rebaixamento, será mudado o técnico. E é isso aí, rapaziada. Esse jogo acontecerá ao sábado às 5 horas da tarde. E qual o próximo jogo aí, Digão? É o jogo do domingaço, né? Botafogo e Atlético Mineiro. O que tu tem a dizer sobre esse jogo, hein? Rapaziada, esse jogo aí que vai acontecer no nosso glorioso Engenhão, às 4 da tarde. E o Botafogo vem aí nesse vai ou não vai. O time do Barroca aí é um time muito experiente. Um time que perdeu aí alguns jogadores depois da Copa América e não vem conquistando bons resultados. Ele ganha um jogo, perde outro, empata, não mantém uma regularidade. Por isso que já caiu na tabela de classificação. Já chega na 10ª posição aí, o Botafogo já figurou até entre os quatro melhores do campeonato. O time do Atlético Mineiro, por sua vez, está aí na 7ª colocação, mas o time do Atlético Mineiro está em 2 frentes. Ele também está na final da Sul-Americana. Então, divide meio aí as duas atenções. Mas deve vir sim ao Rio com seu time titular, campo. E é isso aí, rapaziada. Para mim, esse jogo aí vai dar empate. Então, rapaziada, nessa rodada aí também, vamos ter outros jogos também. O Corinthians vai jogar aí contra o CSA também no sábado às 11 horas. O Inter pega o São Paulo no Beira-Rio às 19 horas do sábado também. E para fechar esse sabadão de jogos aí, o Goiás recebe o Palmeiras. Aí passando para o domingão, às 11 horas temos Cruzeiro e Grêmio, o jogo dos eliminados da Copa do Brasil. Quem diria, Renato, você mesmo, o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil, está aí fora da competição. Agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não joga o Campeonato Brasileiro, não disputa. Isso eu acho um ato arcaico do Renato, e de botar a reserva só para jogar o Campeonato Brasileiro, isso eu não concordo. E ele poupa aí mesmo, ele não tem esse pudor, ele poupa e vai poupar para a semifinal da Libertadores contra o time do Flamengo. E no domingo também teremos Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro às 4 da tarde. Atlético Paranaense em que vem embalado depois dessa classificação para a final da Copa do Brasil. Jogo contra o líder do Brasileirão, dividindo a liderança com o Flamengo. E o último jogo para fechar a rodada vai ser CSA e Chapecoense. O que acontece no domingo às 19 horas no Rei Pelé. Jogo aí que tem um apelo de sufocados e de desesperados. CSA que é o último. Não, desculpa. CSA é o penúltimo colocado, é o 10º colocado do primeiro. Ele tem 12 pontos só. Tentando aí sair. E o Chapecoense também está na zona de rebaixamento ali na 17ª posição com 14 pontos. É o jogo dos desesperados, vão para cima e esperança de um bom jogo, mesmo os dois times não tendo um grande time. E é isso aí, rapaziada. Essa será a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, rapaziada. O Digão vai fechar aí e é isso. Bom, galera, eu quero pedir para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal. É isso aí, galera. Mentor, tem mais alguma coisa para falar?
sim, rapaziada, também o nosso podcast estará em várias plataformas. Vamos lançar ele no Spotify, está tentando lançar aí também. Ainda estamos com alguma dificuldade de interferência ali no iTunes, mas em breve será lançado também no iTunes. Vai ser lançado no SoundCloud, no Deezer e todas as plataformas aí que você tiver disposto a ouvir. O podcast, nós sabemos, claro, a nova inovação aí que vem nesse mercado tecnológico. Você pode baixar a qualquer momento, você pode ouvir a qualquer hora, você não precisa ouvir ele ali na hora que é lançado, porque não é ao vivo, é um conteúdo que você pode ouvir a qualquer hora, baixar ali, ouvir no seu celular, no seu computador, em qual plataforma digital você tiver. E é isso aí, rapaziada, será lançado aí o nosso De Olho no Mundo da Bola, o primeiro episódio. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, que ouviram esse podcast. Eu quero dizer para vocês, muito obrigado mesmo e falou!